Olá, tudo bom? Minha galerinha do 7º ano, RN, professor Vitorino Rodrigues, com mais uma videoaula de língua portuguesa. Bacana? Bom, vamos trabalhar hoje o gênero conto popular. Algumas habilidades envolvendo o conto popular. Nós vamos trabalhar, inclusive, um conto popular que está no seu livro didático, página 166, que é a história de Blimundo, tá bom? Então leia o conto para entender melhor a nossa videoaula. Bom, qual é a primeira habilidade que vamos trabalhar? Analisar em textos narrativos ficcionais as formas de composição de cada gênero. E vamos trabalhar o conto popular. Contos populares ou folclóricos são narrativas passadas de geração em geração, quer dizer, elas têm uma tradição oral, os mais velhos vão contando para os mais novos. Não tem um autor conhecido. A quem se atribui a autoria dos contos populares? Ao povo. Folk, em português significa povo. Daí, contos populares, contos folclóricos. Vamos então às principais características de um conto popular. É uma narrativa curta, surgiu na tradição oral, os mais velhos contando para os mais novos. São narrativas passadas de geração em geração. Não tem autor conhecido. Sua autoria é atribuída ao povo. Geralmente são histórias ligadas ao surgimento de uma comunidade, de um país. Esse conto que vamos ler, a história de Blimundo, está relacionada à origem do país de Cabo Verde, na África. E apresenta um caráter fantástico, de encantamento, ou seja, há um personagem ou há personagens que têm assim, um poder, um superpoder. Antes de mais nada, eu quero só fazer um resumozinho aqui dessa história, que é a história do boi Blimundo. É um boi que vivia, queria ser livre, defendia seus ideais de liberdade, de justiça. Era um boi calmo, mas que não conseguia viver sob o julgo, sob as ordens do seu rei, que era um rei tirano, autoritário. Então o que aconteceu? Blimundo se distanciou do reino, foi viver longe, né, lá pelos picos, pelas bordeiras, pelas assomadas, ou seja, lugar assim bem íngreme, bem difícil. No entanto, o senhor rei, inconformado com essa situação, porque ele não entendia por que Blimundo não queria obedecer às suas leis, ele entendia que se os outros súditos do seu reino, por exemplo, decidissem viver igual Blimundo, ele perderia a autoridade. E aí fracassaria enquanto rei daquele povoado, daquele lugar. O que ele faz? Manda os melhores soldados irem à busca de Blimundo. No entanto, embora esses soldados estivessem bastante armados, Blimundo consegue surpreendê-los e derrotá-los um a um, e não sobrou nenhum para contar a história para o seu rei. O seu rei, inconformado, manda os seus melhores homens da região, também armados. No entanto, Blimundo, mais uma vez, surpreende os homens heróicos, corajosos do reino, e derrota todos e não sobra um para contar a história. Até que chega um rapazinho pobre do burralho, de origem humilde, e se oferece ao rei para capturar Blimundo, pede em recompensa a filha do rei para casar com ele, rapazinho, e também a metade do reino. O senhor rei não acredita muito naquela história, porque se um exército e vários homens valentes não conseguiram, como é que o rapazinho conseguiria? Mas mesmo assim, ele aceita a proposta do rapazinho, e o rapazinho vai. O que acontece? Ele vai ali com uma cabacinha d'água, uma sacolinha de milho torrado, e vai cantando uma história que o seu rei mandava buscar Blimundo para se casar com a vaquinha de praia. Blimundo, quando escuta essa música, tomado pelo encantamento, pelo amor que ele sente pela vaquinha de praia, que ainda estava lá, sob o jugo do comando do seu rei, ele resolve certificar-se com o rapaz de que realmente aquilo era verdade. E o rapaz, claro, confirma, e o boi Blimundo acredita então que vai reencontrar com essa vaquinha e aceita retornar ao reino. Claro que tudo isso é uma armadilha. Ele, quando chega no palácio, fala com o rapazinho, fala com o rei o plano dele, chama um barbeiro, diz para o Blimundo que ele, para fazer a barba selvagem, para ficar muito mais bonito, para se encontrar com a vaquinha de praia. No entanto, tudo é um golpe, e Blimundo é traiçoeiramente assassinado pelo barbeiro. No ato da morte, Blimundo dá uma patada violenta de toneladas no seu rei, que perde o reinado ali, morre, imagina, uma patada de tonelada,
Vocês imaginam qual é o poder que esse boi tinha, tá? O rapazinho e o barbeiro, vendo aquela situação, ficam abismados, horrorizados com aquilo, e eles passam a não ter mais sossego durante toda a eternidade. Ficam assombrados, tá? E a carne do boi Blimundo, cada pedaço comido por cada conviva, cada súdito, cada pessoa habitante daquele reino, eles acabam se alimentando do ideal de liberdade, de justiça de Blimundo. Então, é uma história de resistência, conta a origem de Cabo Verde, né? Tem uma simbologia muito forte. Então, é como se a carne de Blimundo não morre porque ele continua através dos súditos, de todos os habitantes daquele povoado que se alimentaram de sua carne, vai multiplicando, enfim. E a cidade ainda continua com sua resistência, com sua força, com sua luta em prol da liberdade, ok? Se a gente for fazer um comparativo, porque as histórias populares, os contos populares, eles trazem também ensinamentos, eles defendem valores, virtudes. A gente vai perceber, sei lá, hoje quem seria o seu rei? Seriam os grandes empresários que escravizam seus funcionários, os grandes políticos que não respeitam o cidadão, seus próprios eleitores, e assim, várias pessoas que ainda vivem escravizados nessas rotinas de trabalho, no seu pouco salário, para lhe dar uma vida digna e várias outras questões, ok? Então eu vou pontuar alguns itens aqui para a gente ir analisando sobre a ótica do conto. Uma característica que é bem marcante em um conto popular é o seu caráter fantástico, maravilhoso, né? Ou seja, que foge à ordem natural das coisas. O que há de fantástico no conto que acabamos de ler? Ora, nós sabemos, o Blimundo sozinho consegue derrotar dois exércitos: o exército de soldados muito bem armados e o exército formado pelos homens valentes e corajosos do rei. Isso por si só já é um superpoder. Então, tudo isso, né, faz com que o Blimundo seja um ser especial, diferente de todos os outros, conferindo ao boi algo de fantástico, que foge ao real, conforme podemos ver nesses trechos. Olha, Blimundo deu conta deles, os soldados, no estilhaçar de machados, machadins, coletes de ferro, capacetes, arpões e afins, com a sabedoria que aprenderam das rochas. Então observe que todos estavam muito bem armados, os soldados, e ele conseguiu vencer todos. Seu corpo cai para um lado, e num estrebuchar de revolta e violência, uma bela patada traseira de tonelada de força. A descrição do cenário, um ambiente cheio de terrenos íngremes formado por ribeiras, campos, vertiginosas montanhas, é importante para o desenvolvimento da história de Blimundo. De que forma esse cenário contribui para acompanharmos o desenvolvimento da história? Ora, o cenário mostra o quê? O alcance do poder do rei, porque é um lugar muito grande, né? Porque Blimundo está no espaço do rei, nas terras do rei, é muito amplo, e a trajetória de Blimundo, que caminha por lugares hostis, de difícil acesso, e se mantém escondido por ali. Os contos populares sempre motivam alguma reflexão sobre o que este conto faz você refletir. Existem várias possibilidades, mas assim, os líderes poderosos podem se tornar opressores, porque eles se acham dono da verdade, dono de tudo, e você quer obrigar você a fazer tudo, mesmo que você não queira, mesmo que seja contra os seus valores, seus ideais, eles querem lhe obrigar a fazer, por isso que são opressores, né? Quem ama a liberdade pode se tornar uma ameaça para os poderosos. No caso, o boi Blimundo ama a liberdade e ele se tornou uma ameaça para os poderosos. É como a gente vê também por aqui. A gente vê vários casos, infelizmente, de mortes por aí. Por quê? Porque pessoas que não concordam, não aceitam viver sobre ordens, sobre opressão, lutam por isso e acabam muitas vezes, né, sendo mortos, igual o Blimundo foi. Agora vamos ver uma outra habilidade: identificar em textos narrativos o enredo, os personagens e suas características físicas e psicológicas, a caracterização dos espaços, os tempos cronológico e psicológico, o foco narrativo e ou a opinião do narrador sobre os acontecimentos e personagens. Ou seja, vamos estudar os elementos da narrativa aplicando nessa história que a gente acabou de ler, né, que é a história de Blimundo. Vamos ler agora esses trechos aí.
Era uma vez um boi grande, um boiona que se chamava Blimundo. Blimundo, filho das rochas, possante, calmo e sabedor do mundo, amante da vida e da liberdade, era boi respeitado por todos os seus iguais, e não só, pelas ribeiras, campos e vertiginosas montanhas. Senhor Rei, ao saber da existência de Blimundo e do seu comportamento, que ele considerava irreverente em relação às leis estabelecidas no seu reino, não admitia que boi algum do seu território fugisse à obediência às demandas dele, né? Senhor Todo-Poderoso. Observe que essa caracterização, Senhor Todo-Poderoso, dá exatamente essa ideia de opressão, né? De dono de tudo, dono do poder, dono da vida das pessoas. Qual é a expressão utilizada no início do texto? Era uma vez, né? Há muitos e muitos tempos, antigamente. Então são expressões vagas, expressões de tempo muito vagas, imprecisas. Como o boi é caracterizado e o Senhor Rei? O Blimundo era calmo, sabedor das coisas e do mundo, amante da vida e da liberdade, amigo da harmonia e da justiça e respeitado por todos os seus iguais. E o Senhor Rei é todo poderoso, dono das ribeiras, campos, lombos e vertiginosas montanhas, dono das águas e dos trapiços. Então observe que o Senhor Rei está dono, todo poderoso, ou seja, caracterizando o mal, o opressor, ao passo que Blimundo é calmo, sabedor das coisas do mundo, amante da vida e da liberdade, ou seja, representa o bem, o bom. O enredo de uma narrativa é a sequência de acontecimentos e ações, né, da narrativa, que vai desde a situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho. Qual é a situação inicial do texto lido? O boi Blimundo está calmo, sabedor do mundo, defensor da justiça e da liberdade, vivia afastado do reino pelos picos, bordeiras e assomadas. O desenvolvimento do enredo se inicia com o surgimento do conflito. Qual é o conflito da narrativa? O Senhor Rei, percebendo que o Blimundo vivia longe do seu poder, se irritou com aquilo e mandou persegui-lo. Então o Senhor Rei não aceita que Blimundo viva independente. Considera-o um preguiçoso, desobediente, e decide capturá-lo vivo ou morto. Depois de 2 investidas do rei para capturar Blimundo, finalmente o boi é conduzido até o palácio real. Quem consegue tal façanha e como? O rapazinho, criado no borralho de cinza, consegue levar o boi até o palácio. Por quê? Porque ele faz com que Blimundo acredite que está indo ao encontro de sua vaquinha. O rapaz se utiliza de uma música para encantar Blimundo, que cede quando ouve a letra que fala que ele será levado para casar com sua amada. Qual é o clímax do texto? Blimundo, quando chega lá, vai para o espaço onde o barbeiro vai fazer a barba dele, tirar aquela barba selvagem, ficar mais bonito. É exatamente o clímax, quer dizer, acontece quando o Blimundo, encantado pela expectativa de reencontrar a vaquinha, deixa-se tocar pelo barbeiro, que o mata de forma traiçoeira. Onde e quando ocorre a ação? Bom, a narrativa tem local e tempo indeterminados. A história não aparece, não há referência ao país, como era o nome daquele povoado, não tem essa referência. O narrador participa da ação, ele é personagem. O narrador conta a história como quem a ouviu contar, sem participar dos fatos narrados, ou seja, ele é o narrador observador. Em qual pessoa verbal foco narrativo a história é narrada? Terceira pessoa. Por quê? Porque o narrador é observador, ele conta como quem ouviu falar aquela história. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O que é inferir? É deduzir, concluir por dedução, raciocínio lógico. Isso aqui é inferir. No momento decisivo, pensando os heróis do reino, dentro das suas armaduras de ferro e cravo, apanhar o possante, calmo e sabedor do mundo, amante da vida e da liberdade, que era Blimundo, não tiveram mais tempo para mais tarde saber contar como foi. A parte destacada no trecho acima sugere que Blimundo foi capturado pelos heróis do reino, Blimundo fugiu, escapando de ser capturado pelos heróis do reino. Os heróis do reino foram agilmente surpreendidos e derrotados por Blimundo. Os heróis do reino voltaram ao rei humilhados sem conseguir encontrar Blimundo. Então, se os heróis do reino não tiveram tempo para mais tarde contar como foi, primeiro, não derrotou Blimundo, porque senão teriam voltado, né? Também não chegaram humilhados, porque eles não tiveram tempo para contar nada. Ou seja, a resposta correta é qual? É a letra C. Os heróis do reino foram agilmente surpreendidos e derrotados por Blimundo.
Nossa habilidade agora é analisar a relação entre substantivos, artigos e adjetivos, tá? Conteúdo, sujeito e seus modificadores. Nós sabemos identificar o sujeito de uma oração. Agora vamos identificar os seus modificadores. Observe as orações abaixo. Os heróis do reino não tiveram mais tempo para mais tarde saber contar como foi. Eu estou falando sobre quem? Qual é o sujeito? Os heróis do reino. Observe quando eu tenho os heróis do reino, nesse termo sujeito, eu tenho um núcleo, eu tenho uma palavra principal. Qual é a palavra? Heróis. A ação aí do verbo recai sobre heróis, que é o substantivo, é o núcleo do sujeito. Mas ele tem modificadores. Os, que é um artigo masculino plural, porque heróis está no masculino plural, e do reino, que é uma locução adjetiva. A função desses modificadores é exatamente determinar esse substantivo, acrescentar novas informações, novos significados ao substantivo. Os fiéis servidores do rei armaram-se e perseguiram Blimundo. Eu estou falando sobre quem? Qual é o sujeito? Os fiéis servidores do rei. Mas observe que nesse sujeito tem uma palavra que é núcleo, que é mais importante. Servidores, é substantivo. As outras palavras que aparecem no sujeito, os, artigo masculino plural, fiéis, adjetivo plural, e do rei, locução adjetiva, essas palavras, elas acrescentam significado ao núcleo servidores, tá? São modificadores, têm essa função. Esses modificadores, os artigos e os adjetivos, eles modificam, eles acrescentam significado ao substantivo e acompanham-no em gênero e número, tá? Ou seja, os, por exemplo, artigo masculino plural. Por quê? Porque heróis e servidores estão no masculino plural. Bom, nossa última habilidade é utilizar adequadamente a vírgula entre os termos da oração. Conteúdo, pontuação entre o sujeito e o predicado. Na verdade, a gente não deve utilizar, não se pode utilizar vírgula, né? Os elementos entre o sujeito e o predicado, ou entre o verbo e seus complementos. Não pode. Exemplos. Marcelo deu um sorvete ao filho. Quem é o sujeito? Marcelo. Qual é o predicado? Deu um sorvete ao filho. Observe que eu não posso colocar uma vírgula depois de Marcelo. Entre o Marcelo, que é o sujeito, né, e o predicado. A não ser que eu utilize aí alguma palavra para explicar quem é Marcelo. Mas sujeito e predicado eu não uso vírgula, tá? Se eles estiverem direto, coladinhos no outro, não uso vírgula. O rapaz entra pelo palácio lá dentro. O rapaz é o sujeito. Então observe que eu não posso utilizar vírgula aí entre sujeito e predicado. Bom, a gente encerra por aqui. As atividades vão estar no WhatsApp e no aplicativo. Qualquer dúvida é só me procurar ou procurar o seu professor, já que esta aula, na verdade, é compartilhada com todos os alunos do 7º ano da escola. Fiquem bem, fiquem com Deus, não deixem de mandar as atividades, que é para a gente terminar o ano felizes, aprovados e seguir rumo para 2021, né? Na série seguinte, no 8º ano, com fé em Deus, não é não?